Pronto, agora eu tô no normal. Deixa eu achar o padre aqui, peraí. Oi, gente. Oi, oi, todo mundo. Oi, oi. Estamos de volta. Agora precisa achar o padre, né? Agora esta é a questão. Esta é a questão. Como achar o padre Fábio agora? Joaquim, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu vou ter que achar ele falando aqui, é isso? Provavelmente, melhor, mais fácil. Padre, peraí que eu vou te achar. Bem melhor. Aqui não. Clica aí. Aqui? Não tô Mas onde colocando. que tem ele, gente? Transmitir ao vivo com... Aqui, padre Fábio. Achei. Beleza. Agora sim. Aguardando o padre Fábio. Conectando o padre Fábio. Pega aquele pendurador pra mim, o gancho lá de pendurador. Deixa eu ver se o padre conectando ao padre. Oi, gente. Oi, todo mundo. Ó, deu... Aê! Agora sim! Aê! Muito bem. Não, mas posso falar? Mas pelo menos a gente conseguiu fazer uma live a 3 pessoas, que eu achei que a gente não ia conseguir. Pois é, essa tecnologia é boa, mas agora aqui é bom. Ih, peraí que sumiu o som. Tá me ouvindo aí? Agora tô te ouvindo, pronto. Tô te ouvindo. Então tô te ouvindo também. Tô te ouvindo. Tô prendendo o telefone aqui no negocinho pra ficar em pé sozinho, peraí. Ih, agora eu tô bichão doido, agora ficou bom. Olha isso. Agora você tá. Bom, agora estamos Mas eu estava te falando que um movimento na direção do outro, ele está sendo muito necessário. Agora, quando eu preciso fazer esse movimento que me coloca diante de mim, ele é mais difícil. E aí, por isso que eu estava lhe dizendo que às vezes isso é cíclico. Há dias em que eu tenho mais facilidade, há dias em que eu tenho menos facilidade disso. Então, é administrar um dia de cada vez, né, Luciano? Não tem como você fazer um projeto e dizer que vai ser assim. Está tudo muito instável, né? Tudo que era estável para nós, de repente, deixou de ser. São dois. Eu estou vivendo 2 mundos dentro da minha cabeça simultâneos. De um lado, a gente falou isso da outra vez, a Angélica falou essa frase no começo da pandemia, eu concordo 100%. Assim, a gente chegou no momento. Quantas vezes a gente não teve ao longo dos últimos anos, quando a gente via uma coisa que era muito assustadora, você fala, meu Deus do céu, onde é que esse mundo vai parar? E o mundo, de fato, parou. Parou, né? E aí, Parou. por um lado, acho que tem uma chance para a gente de aprendizado, do seu ponto de vista espiritual, familiar, ou seja, um tempo que você tem para, de fato, ficar com os seus, da porta para dentro, entender os seus valores. De um lado, tem essa tentativa que a gente tem que ter algum aprendizado pessoal sobre o que a gente está vivendo. Do outro lado, eu estou falando com você aqui, acabou de entrar aqui, ó, no meu celular, o Globo. 10 mil mortes. A gente passa de 10 mil mortes no Brasil hoje. Então, eu me angustio um pouco também. Eu acho que quando a gente fica muito nesse mundo da internet, padre, e ele está muito intenso nesse momento agora, você acaba vendo um mundo meio irreal. De um lado, um mundo muito polarizado, muito violento, muito tentando desconstruir o próximo e tal. E você desconecta um pouco da realidade, que ela é muito dura. Então, eu estou vendo pessoalmente, de um lado, uma coisa que eu estou tentando aprender, que é ficar muito com a família e estar ali muito perto de tudo, mas do outro lado, uma angústia também em relação ao que está acontecendo lá fora e as dificuldades que as pessoas estão vivendo e o que vai acontecer depois. E o cara que tinha uma borracharia e que não, o negócio dele está quebrando, ou tinha uma padaria. Assim, eu estou muito angustiado pela angústia das pessoas, sabe? O que a gente vê é que as pessoas estão enfrentando conflitos muito diferentes, né? Alguns muito concretos, que dizem respeito à própria sobrevivência, à sobrevivência de seus negócios, à sobrevivência da própria família. E também, você imagina o que deve ser administrar todas essas dificuldades com os conflitos emocionais, que são consequências, claro, mas a gente tem há pessoas que estão muito bem, do ponto de vista financeiro, não estão preocupados, mas emocionalmente também estão abalados. Então, hoje o mundo passa por um processo de muito sofrimento, que acaba abalando todo mundo, né? Não tem como a gente ficar indiferente à dor que dói no mundo. Não tem como a gente fingir que as coisas não estão acontecendo. Por outro lado, é aquilo que eu sempre lhe digo no particular. Eu admiro o otimismo. Eu admiro as pessoas que conseguem ter essa postura otimista, como é um amigo seu também, o Dr. Calil, eu conversei com ele essa semana.
Como fez bem às pessoas, Luciano, escutarem um médico que tem um pleno conhecimento da gravidade da situação, que esteve absolutamente envolvido desde o início, que adoeceu, que viveu como paciente o Covid-19 e tem um discurso muito otimista. Eu lhe digo isso sempre, né? Admiro o seu otimismo, a capacidade que você tem de inventar soluções para os problemas, de não fugir. Eu acho que isso que é o que vai nos manter vivos neste momento, em todas as dimensões. Seja ela daquele que está vivendo todas as restrições, seja aquele que está sofrendo o máximo do que a pandemia pode fazer sofrer, e seja também aqueles que estão mais tranquilos e que hoje precisam administrar somente o mal-estar emocional. O fato é que todos nós, meu amigo, estamos num mundo que de repente parou e literalmente estamos no mesmo barco. E vivendo, acho que quando o Brasil está experimentando uma coisa muito violenta, né? As pessoas não se dão conta, isso que me incomoda muito, assim, quando você fala de 10 mil mortes, e obviamente isso está subnotificado, assim, esse número é infinitamente maior do que os números oficiais, e o número de gente contaminada é muito maior também. Então, fica esse conflito de você tem que escolher entre a saúde e a economia, se um está mal, o outro não pode estar, e não é verdade, né? Você teria que estar planejando e estar organizado para que você pudesse cuidar da sua... Importa a vida, importa os negócios, tudo importa, nada tem... Você não pode ter nenhum tipo de desprezo, nem pelo sofrimento da vida humana, que esse é irreparável, esse é o mais caro, mas também você tem que entender o sofrimento de quem está perdendo seu negócio, quem está sem perspectiva. Então, esses sofrimentos não são excludentes. Agora, eu me coloco no lugar, quando eu vejo as pessoas desdenhando da questão da saúde, eu fico muito incomodado, porque eu me coloco no lugar dessas 10 mil pessoas, que são muito mais, que perderam alguém que amava por bicho, o negócio saiu de casa, foi no supermercado, pegou um vírus e morreu 4, 5 dias depois. É muito violento isso tudo. Então, eu acho que quando as pessoas voltarem para as suas realidades, quando a fase de isolamento passar, eu acho que vai ser talvez mais doloroso do que a gente está vivendo hoje. Por isso que eu acho que é importante isso que você está fazendo, padre, com bastante frequência, de ter mensagens positivas, que as pessoas consigam se agarrar em alguma coisa que dê esperança, que dê tentar achar um lado bom nesse caos todo, entendeu? Você estava falando de um aspecto que é muito importante, sobretudo salientar para a gente não ficar posicionado como se nós fôssemos uma oposição. Não, nós estamos todos na mesma situação. Nós precisamos pensar, sim, nas questões econômicas. A vida humana, ela depende dessa economia. Nós não estamos num estilo de vida que não nos envolve. O mundo globalizado é isso. Se eu tivesse que explicar para uma criança o que significa um mundo globalizado, a gente diria isso. Olha, um dia, numa aldeia no interior da China, alguém fez uma sopa de um morcego, ou sei lá, se comeu cru. Aquilo desenvolveu uma doença que começou a se espalhar pelo mundo e seu pai perdeu o emprego por causa disso. Sabe que eu ouvi? Então, uma conexão... Eu ouvi uma tese, ouvi uma coisa muito boa outro dia que falava o seguinte: você lembra uma peste suína que aconteceu há 2 anos atrás? Em 2018 teve uma peste suína que você tinha, o único jeito de você exterminar, você tinha que matar o seu rebanho de porcos, você tinha que incinerar e você tinha que enterrar esse rebanho. E todas as granjas a 100 quilômetros de você tinha que fazer a mesma coisa. E a carne suína é a carne mais consumida do mundo, porque os chineses têm elas no seu cardápio diário. Olha que louco isso. Nesses últimos 2 anos, como a China teve que exterminar praticamente toda a sua produção de suínos, vamos dizer assim, o mundo inteiro começou a fornecer carne de porco para a China. O Brasil, inclusive, fez isso muito bem e faz isso muito bem. O que aconteceu? O preço da carne suína subiu muito. Então, isso estou falando, 7, 8 meses atrás, foi o recorde do custo da carne suína da história da humanidade, vamos dizer assim. O chinês, que já tinha o hábito de comer animal silvestre, com o preço da carne suína muito caro, ele começou a buscar opções de carne silvestre e começaram a nascer feiras de animais silvestres por toda a China. E aí o que acontece é isso: você tinha um morcego que contamina um tipo de um tatu, que é uma coisa assim, e esse tatu era consumido nas feiras de animal silvestre, e isso
Padre Fábio, você me ouve? Eu Padre, ouvi tá porque o seu ainda? vídeo travou. Eu estou. Minha Seu conexão. vídeo travou. O meu voltou. Eu contei a história do porco da peste suína e acho que eles não gostaram e Aí travaram no sinal. eu escutei, eu escutei até que o tatu ele era consumido pelas pessoas. Então era ele que transmitia esse Foi isso mais ou menos. Mas não sei porque eu contei essa problema. história. Você falou Então alguma aí, coisa, eu vou imagina. contar essa história, tô louco. Então, eu estava dizendo que se você tivesse que explicar para uma criança o que significa o mundo globalizado, você tem que contar uma historinha assim. Numa aldeia da China, alguém fez uma sopa com um animal que contaminou, aquilo virou uma doença, aquilo se esparramou pelo mundo e seu pai perdeu o emprego. Então, tudo está conectado. Tudo está numa conexão invisível que a gente não consegue identificar até que ponto ela nos prejudica ou ela nos favorece. O mundo globalizado é uma conquista? É, mas é também um grande prejuízo, né? Se você pensar que hoje o mundo todo paga pelos problemas que não são nossos, então nós entendemos que para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento político, nós precisaríamos participar deste macrosistema onde tudo está interligado. Então hoje a gente vive as consequências disso. Nós estamos pagando um preço muito alto por sermos um mundo globalizado, onde a queda da Bolsa de Nova York interfere diretamente na nossa economia. É claro, os países que são as potências econômicas acabam prejudicando o resto do mundo com as suas fragilidades. Mas nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos dizendo justamente do quanto que este momento ele pede de nós algumas respostas que saem dessa questão globalizada, né? Não é uma resposta para todos, é uma resposta pessoal. Eu sou um ser humano globalizado porque eu estou no meio desse sistema todo, mas eu tenho aqui os meus conflitos que não é o mundo que responde. Então eu preciso viver uma dimensão muito pessoal para eu conseguir elaborar a resposta que eu vou dar para sobreviver a esse tempo difícil. Eu tenho pensado, Luciano, que a minha contribuição hoje como padre, ela nunca foi tão necessária. Eu acho que eu nunca tinha vivido na minha vida, eu nunca tinha esbarrado tanto na necessidade das pessoas de estarem espiritualizadas. É muito difícil viver um momento como este se a gente não tiver alma. A alma enquanto tudo aquilo que nos mantém em pé, mas antes, quem não nos acompanhava antes, nós fizemos uma reflexão muito interessante, eu, Luciano e o Newton Bonder, que é justamente o conceito de espiritualidade enquanto aquilo que nos mantém vivos. A espiritualidade como uma fonte que pode ser encontrada nas artes, que pode ser encontrada no convívio, quando você tem as experiências humanas mais simples, as mais elaboradas, tudo isso é fonte de espiritualidade e, por acaso, as religiões se propõem, né, a ser o lugar da espiritualidade, embora nem sempre a gente consiga. Mas hoje eu nunca vi tanta necessidade como nos dias de hoje. Mas eu acho que, eu estava te ouvindo assim, eu acho que a gente vai... Acho que a grande sabedoria na vida é você ir se transformando, né? Eu acho que eu sou... Eu estou indo para o meu 7º setênio, né? Eu vou fazer 49 anos esse ano. E dizem que o ciclo da vida se dá a cada 7 anos. E esse setênio, que é o 7º setênio, vamos dizer assim, ele é super significativo, porque depois dos 49, teoricamente, pela cronologia da vida, é quando você vai para a segunda metade da sua vida. Então, a reflexão que vem um pouco, eu estava conversando com um amigo meu outro dia, e eu acho que faz sentido, é como se você, ao longo da vida, tivesse escalado o Everest. Você vai escalando o Everest, entendeu? Você vai com a sua marretinha ali escalando, o ar vai ficando mais rarefeito, você vai subindo. Aí, quando você chega no metade da sua vida ali, teoricamente, você chegou ao cume da montanha. E aí que é a grande decisão. O que você vai fazer disso? Porque você tem 3 caminhos, teoricamente. Ou você vai ficar para sempre ali, e o cume não é o melhor, ele é pequeno, ele é frio, ele é ventoso, o clima não é estável, não é confortável ficar ali, ele é só uma conquista, vamos dizer assim. Você pode descer, mas deu tanto trabalho para subir, por que você vai descer se você já chegou lá em cima? Então, a solução talvez seja voar. Agora, voar não faz parte da nossa natureza. Então, a correlação que eu faço te ouvindo, me veio isso na cabeça,
que é isso, é a espiritualidade, é você ir aprendendo ao longo da vida. Eu acho que ninguém nasce altruísta no sentido de pensar... algumas pessoas, sem dúvida, assim, talvez Madre Teresa, Dalai Lama, nasceram, Gandhi, nasceu altruísta. Mas eu acho que a gente normal, que é o meu caso, você pode ir se tornando altruísta ao longo da vida, você pode ir aprendendo com seus erros, você vai evoluindo. Eu acho que, de novo, você falou que seu papel nunca foi tão importante, e eu concordo, porque as pessoas ficando em casa com as suas angústias, com os seus medos, com as suas esperanças, é uma hora que as pessoas, querendo ou não, elas estão pensando, refletindo, pode estar reclamando da mulher, do marido, não aguenta mais a sogra, quer ficar em casa, quer voltar a trabalhar, está buscando por dinheiro, mas assim, está pensando. E é um dado interessante quando você fala que nós precisamos nos tornar altruístas, né? Está muito dentro de uma perspectiva que eu acredito muito, de uma antropologia que nos põe num processo de evolução. Então, eu vou assumindo uma vida virtuosa à medida em que eu faço o cultivo das virtudes. Eu não fico virtuoso lendo livro. Eu não fico paciente lendo o manual da paciência. Eu fico paciente convivendo com gente chata, com gente difícil. É ali que eu vou exercer, que eu vou aprender. O altruísmo não é, eu vou ler esse livro, eu vou me tornar uma pessoa mais sensível às necessidades dos outros. Não é isso, não. É sendo inserido. É convivendo com as pessoas necessitadas, com aqueles que te exigem, que você vai descobrir se você tem condições de ser altruísta ou não. Então, o processo de evolução, ele não se dá de maneira teórica. É claro que eu leio, eu tenho incentivado muito as pessoas à leitura nesse tempo de quarentena, porque é uma oportunidade que a gente tem de ficar acompanhado de gente mais brilhante do que nós, que é sempre bom assim. Eu gosto de ser amigo de quem me agrega, de quem me interfere naquilo que eu já sei, naquilo que desconstrói de alguma forma os meus paradigmas, porque eu gosto de gente que me faça crescer, que me incomode com suas perguntas, com suas dúvidas, que me incomode com o seu jeito de viver. E eu sei que você é assim também. Nós gostamos de ser incomodados por aqueles que, de alguma forma, estão vendo um mundo diferente de nós. Eu não vou ler apenas as pessoas que corroboram as minhas ideias. Seria uma ingenuidade, seria um prejuízo intelectual eu ficar fazendo uma leitura de quem somente confirma aquilo que eu já gosto de saber. Então, o altruísmo, a vida virtuosa, será sempre um deslocamento. Nós não somos naturalmente humanos. Nós não somos naturalmente generosos. Nós não somos naturalmente pacientes. Nós temos dentro de nós umas dificuldades que são registradas, fazem parte da nossa constituição humana. Quando você fala que Teresa de Calcutá talvez teve uma facilidade maior que nós, pode ser que não, Luciano. Pode ser que ela tenha tido até mais dificuldades do que nós, só que ela foi uma mulher perseverante. Ela não se acomodou naquilo que ela já tinha alcançado de si. Né? A nossa tia Socorro, né, padre? Pois é, passou pela nossa vida tia Socorro. Em que momento ela se transformou naquela mulher maravilhosa? Depois de ter feito uma reelaboração da vida sofrida que ela teve. Tem gente que passa por uma vida sofrida e escolhe ser o quê? Rancoroso, magoado, chateado. E não há nada pior do que você ter de conviver com uma pessoa rancorosa, com uma pessoa que escolheu a mágoa como uma regra de vida. Uma pessoa que se permitiu ser escrita pela mágoa. Tia Socorro, não tinha rancor naquela mulher, ela foi abandonada, ela foi espancada, ela foi prostituída, e ela interpretava tudo isso, ela contava essa história sorrindo. Isso só virava amor, isso ia potencializando o amor dela. Mas daí então, isso você falou, me volta uma coisa que você falou antes, que talvez eu discorde de você, porque eu acho que o mundo nunca teve tão interconectado, né? Você vê que uma marolinha ali vira um tsunami aqui. E eu acho que essa coisa eu acho que a solução das coisas está pela interconexão, está por estar globalizado, por estar interconectado. Eu acho que essa narrativa de que quem não está aqui não pertence a esse lugar, quem pensa diferente é meu inimigo, quem não compactua das minhas ideias não é bem-vindo. Eu acho que isso gerou uma disfunção no mundo nos últimos 10 anos, que criou narrativas muito, não só xenofóbicas, mas autoritárias, né? Tendenciosas. Eu acho que a gente aqui, eu acho que é o contrário, esse momento do vírus, onde ele pega todo mundo, e a gente tem a vantagem sobre o vírus, porque
o vírus que estava na China não consegue conversar com o vírus que está aqui em São Gonçalo, mas o cientista da Fiocruz pode conversar com o cientista de Wuhan, lá de Wuhan, e trocar ideia. Então, eu acho que a gente tinha que aproveitar. Como é que a gente sai dessa pandemia com uma narrativa diferente? Como é que a gente sai dessa pandemia com uma coisa de fato interconectada, que o sofrimento alheio faz parte do meu sofrimento, que o problema que eu passei na rua, se eu vi ele, eu faço parte dele, e que o que está acontecendo na China conecta com o Brasil. Assim, eu acho que a gente tem a chance de mostrar que a gente de fato tem que ter um olhar para todos, e não um olhar, ou seja, já que você não é daqui, você não pertence, você pode me trazer um vírus, você pode me trazer pobreza, você pode me trazer alguma coisa que não pertencia a esse lugar antes, entendeu? Não, quando eu te disse que quando eu olho para as consequências do mundo globalizado, eu não estou fazendo aquele resmungão que queria que fosse diferente, não. Eu só estou dizendo que é uma consequência. Nós escolhemos ser globalizados, é um caminho sem volta. Não há mais como eu fechar aqui na minha casa e dizer, olha, nós temos aqui uma moeda própria, nós não seguimos mais o horário de Brasília. Isso não existe. O que a gente precisa fazer é contornar um pouco das consequências nefastas da globalização, que é justamente o olhar para o que é particular. Por incrível que pareça, a melhor forma de ser global é você sendo inteiro naquilo que lhe é pedido particularmente, né? Então, eu tenho um mundo que eu preciso administrar. Eu tenho uma situação que está diante dos meus olhos neste mundo globalizado. Então, é a parte do mundo globalizado que me cabe. É que a gente é curador, com a quantidade de informação que você tem hoje, você é curador de si mesmo o tempo todo. Ou seja, e eu acho que uma das vantagens de você estar globalizado e conectado, tudo, é que você pode ver bons exemplos por aí e multiplicar esses bons exemplos. Tem tanta coisa legal acontecendo no mundo, tem tanta experiência dando certo, tem tanta coisa, inclusive em relação à pandemia também. Você vê que os padrões que a gente está usando aqui são diferentes de outros lugares que estão indo melhor que a gente. Então a gente tem que ter essa humildade para ser bom curador que está dando certo e seguir a ciência, a medicina, as coisas que são orientadas pelo conhecimento, que é uma... Aliás, as pessoas estão cegas para isso. É o que nos torna tranquilos hoje, é pensar que o mundo globalizado colocou os seus cientistas em busca da solução. Todo mundo. Porque nós nunca estivemos tão atentos à importância da ciência. Muita gente nega a ciência, infelizmente, mas é isso. O mundo inteiro hoje está procurando uma saída saudável para isso. A gente sempre soube quanto ganham os jogadores de futebol, quais são os passos mais caros. A gente sempre se interessou pelas celebridades mundiais, pelas celebridades nacionais. Existe uma investigação diária. Quanto ganha aquela pessoa para fazer um comercial? Pela primeira vez, nós nos interessamos em saber quanto ganha um cientista. Qual é o salário de um aprendiz de ciência? E eu vou mais longe, hein? A meritocracia é uma coisa que no Brasil não pode existir, porque você não pode falar em meritocracia quando as oportunidades ou as chances são muito diferentes. Justas, entendeu? Né? Meritocracia ela se dá quando você larga com as mesmas condições, que o Brasil não é isso. Mas mais do que isso, a meritocracia até hoje sempre foi... você começou de office boy e virou presidente da empresa. Então, quando você vira o presidente da empresa, você vira o cara mais importante da empresa, você é o cara que ganha mais, você muitas vezes esquece o que te trouxe até ali, e como essa cultura meritocrática, assim, quando você chega lá, então você é o dono da verdade, e você virou o picão das galáxias. Neste momento, nas nossas vidas, quem está fazendo diferença? É o cara que está no campo plantando tomate, é o caminhoneiro que está trazendo tomate para a cidade, é o vendedor do supermercado que está vendendo ali, o caixa do supermercado está vendendo tomate, é o cara do Rappi que está entregando o tomate na sua casa, entendeu? Então, assim, todas as profissões hoje estão fazendo a gente ter... E vou mais longe. É o médico, é o enfermeiro, é o motorista da ambulância, é a moça que limpa o hospital, é o lixeiro, é o policial, é o bombeiro. São uma série de a enorme maioria muito mal remunerada, e é quem está fazendo o dia a dia da gente ser possível, cara. Então, acho que tem um aprendizado também de meritocracia, de você começar a enxergar de verdade o que tem valor. Na verdade, a parada nos fez perceber quem são as pessoas que constroem o nosso cotidiano, né? Quem são as pessoas que tornam a nossa vida possível? Hoje, para eu viver, para eu estar aqui,
uma infinidade de pessoas entraram numa conexão comigo sem saber que era para mim que elas estavam fazendo aquilo. Então, essa globalização, é por isso que eu estou dizendo, a gente só entende quando a gente particulariza. E a gente fica mais humilde, né, Luciano? Porque você perde até a coragem de falar, eu fiz isso. Dentro da universidade, eu fui professor universitário durante uns 8 anos e a gente tem uma regra acadêmica. Nenhum texto pode ser escrito em primeira pessoa. Nenhuma dissertação de mestrado, nenhuma tese de doutorado. O doutorado é o único lugar que você tem um pouco mais de espaço para você falar daquilo que você intuiu, porque uma tese de doutorado, ela precisa ser uma ideia original que você teve. Mas é claro que essa ideia original se desdobrou a partir de outras ideias que também foram originais. Então, até para ele escrever um trabalho de conclusão de curso, eu sou, por honestidade intelectual, acadêmica, convidado a sempre conjugar o nós. De nunca escrever em primeira pessoa. Porque em primeira pessoa nunca é honesto. Ah, eu fiz um show em Maceió. Não. Nós fizemos. Porque quando eu ia para a estrada, eu ia com mais 26 pessoas. E se eu somava todo mundo que fazia parte do escritório, nós dávamos mais de 80 famílias que estavam construindo, desde a contratação daquele show, as pessoas que acompanhavam o processo jurídico, as pessoas que acompanhavam o processo prático do deslocamento, da logística, da menina que atendia o telefone. Então, seria uma imprudência da minha parte eu dizer que eu fui fazer um show em Maceió. Não, eu nunca saí sozinho. Ainda que eu assumisse aquele momento ali como absolutamente meu, porque as pessoas estavam ali para me ver, para me ouvirem, eu tinha uma consciência do nós o tempo todo. Então, é muito bacana que este tempo nos acorde para essas necessidades. Algumas pessoas estão nos fazendo muita falta. Muita falta. Você certamente está tendo a oportunidade de, nesse momento da sua vida, perceber a importância de muita gente que você olhava e você não tinha essa noção. Eu tô morrendo de saudade. Minha turma do Caldeirão, eu tô morrendo de saudade, assim, porque tem um pouco isso que você falou. No Caldeirão, você conhece boa parte ali, a gente está comigo há muito tempo, nesses 20 anos. Então, a gente foi amadurecendo junto, a gente ficou tanto na rua nesses 20 anos, a gente viu tanta coisa, a gente ficou tão próximo das pessoas em todos os recortes do país, que a gente foi mudando conforme a quantidade de coisa que a gente via. Assim, eu não sou um técnico em nada, eu não aprendi em Stanford, em Harvard, eu não sou nem a sua teologia, nem sociologia, nada. Assim, o que eu tenho é a experiência da rua, das pessoas. Então, isso foi o que nos transformou, isso que transformou boa parte da minha turma, assim, que vive comigo, isso eu estou morrendo de saudade. Agora, dessas lembranças, assim. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com a sua equipe. Participei de processos complexos de construção de um programa inteiro, né? E eu sempre disse isso, desde quando eu lhe conheci pessoalmente, porque antes eu lhe via pela televisão, e você sempre me inspirou isso. Eu acho que o Luciano é um cara comunitário. E quando eu conheci, quando eu lhe vi vivendo longe das câmeras, quando nós estamos só nós, quando eu estou a sós com você e sua família, eu sempre identifiquei essa sua capacidade de ser comunitário. Os seus programas começam numa grande reunião. Eu nunca vi ali você fazer uma imposição. Não, pelo contrário. Você tem muita consciência de que você é um servo, né? Você gosta de construir com as pessoas as suas histórias. Então, até quando nós estamos ali, que tem o cara que pode muito bem montar a barraca, você pega, vai lá e monta. Alguém chegou. Você gosta de ajudar. Alguém chegou. Falou que tá tudo errado. Ela tá tudo errado. Na minha live, eu vou entrar na dele. Lembra nossa live que ele entrou? Eu tô bem me comportando. Eu não posso aparecer, eu tava toda amassada. Não tá não. Você tá linda. Você tá linda. Olha só. Primeiro, tenho saudade, já falei isso 1000 vezes. E segundo, ontem eu tava com uma... Tinha uma questão que a gente iria trabalhar. Para. E eu queria que você, que é uma pessoa que ela vai começar a trazer coisas. Eu amo. E fala coisas incríveis. Para, vamos contar a história. Não. Ela tá botando pra... Deixa ela falar. O espaço de fala agora. Não, deixa eu contar a situação. Não, a pergunta é... Você faz a pergunta, mas eu vou falar assim. Ela está trazendo, como se chama? A gente discute relação, ela vai trazer para a live com o padre. Mas vamos lá, vai. Gente, nada melhor do que o padre para resolver um problema. problema. Ela estava tomando banho, tá?
Se eu errar, você me fala que eu estou errado. Tá. Vem aqui atrás. Eu não vou dar opinião, ele vai ter que dar a dele, tá? Tá Fica preparado? no vídeo, Angélica. Tá preparado aí, padre? Ela tá soltando Aí. cabelo. Tô soltando o cabelo para cobrir o Ó, rosto. é para eu sou horrorosa. Essa encerrar mulher que a gente tá tá uma hora horrorosa, é falando aqui difícil. já. Ó, padre, mas eu vou falar com a situação, tá? Começou com uma crítica à minha pessoa, mas não vou entrar na crítica. A Angélica, ontem, a nossa discussão é a seguinte, que o mundo estava dividido em duas coisas só. A pizza, ela é dividida só. Ou em trabalho, ou em lazer. Não existe. Foi isso que você falou. O contexto é outro. Mas, Vai, enfim. vai. Que só tinha trabalho ou lazer. Você acha que o mundo existe mais coisas entre só trabalho O ou que lazer? vocês estão fazendo agora aqui? É trabalho ou lazer? Nenhum dos dois. Tá, fala. Eu acho que Tá é. pensando. Ele tá com medo de Eu falar. acho- Vai, brigas, Não. mas não se mexe a colher. Vai. Eu acho que é um trabalho, que nós estamos, é uma prestação de serviço que a gente acaba fazendo, mas tem uma dimensão de lazer, porque nós somos amigos, não está sendo desagradável. Tá. Tem o prazer. Tá, mas Tem. quando você vai... Eu vou então Tem uma falar assim. satisfação. Você acabou de falar que você tá usando a pandemia agora para ler. Você não falou isso? Você está incentivando a leitura e tal. Falei. Quando você vai ler um teólogo que não pensa como você, isso é trabalho ou isso é lazer? É trabalho. Trabalho? Não é. Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Deixa eu chegar lá. É trabalho. Deixa eu chegar lá. Tá bom, você vai ler um livro, então... Pera, deixa eu terminar. Não acredito! É que a minha defesa... Tá bom. Tetra! Então vou cutucar mais. Padre, quando você decide, aí em Taubaté, ajudar as comunidades que estão à volta da sua casa e você faz uma doação de 1.000 cestas básicas. Não, eu quero saber. Mas vai. É trabalho ou é lazer? Aí é igual essa live. Tem uma dimensão de prestação de serviço, é um trabalho, e tem uma satisfação que é natural e inerente ao gesto. A minha Agora, tese quando é eu que... pego um teólogo que é complexo, difícil, ou quando ele é muito diferente de mim, mas eu preciso ler, é só trabalho, eu não tenho prazer. Tá, mas quando você lê um livro, então um romance, você vai ler Graciliano Ramos, é o quê? Aí é lazer. Se você vai ler sobre agronegócio, É trabalho. ou é lazer? Não, porque ela tá falando É assim, trabalho. eu- Mas, por exemplo, Vai. existem leituras que são prazerosas, mas que têm uma demanda de trabalho, porque são autores que tocam em assuntos que talvez você não tenha muito conhecimento. Não, mas Aí você olha, tem que ter uma... a nossa discussão... Vou A falar mais uma começar coisa. pelo vocabulário, eu tenho que pesquisar. É que eu acho que tem outras nuances, entendeu? Porque é preto ou branco, é trabalho ou é lazer. Eu falei, vou dar um exemplo. A gente falou acabei de usar o exemplo do tomate aqui, né? Eu fiquei muito impressionado quanto começou assim, essa cadeia de abastecimento funcionou no Brasil. E fui estudar um pouco do negócio do agronegócio, fui tentar entender. E isso é trabalho. Não é trabalho, eu queria aprender. Eu não acho que o aprendizado seja trabalho. Então, é que, na verdade, aí, quando vocês estão de férias, você justifica muito as suas retiradas do grupo, dizendo que você está fazendo lazer, mas a gente sabe que você está trabalhando. Eu te amo. Eu te amo. Primeiro que a gente não está de férias, a gente está isolado. É A gente diferente. não tá falando de férias, ele está dando um exemplo. Angélica, quantas vezes ele recebe uma visita que a gente sabe que ele está trabalhando? Amor. Mas posso amor. falar? Ele está sendo O formato- Como é que O você fala com a formato- pessoa? Gente, conhece Aquele- você profundamente. Conhece? Não dá pra você falar isso. O formato é lazer, mas a gente sabe que o Luciano ainda está trabalhando. ali, Olha não vê a só, hora que- vocês dois, não dá vocês dois juntos, não tem condições isso. O problema é que agora a gente não está no WhatsApp, só para avisar vocês, tá? A gente está no Instagram ao vivo para as pessoas, só para deixar claro para você, porque de vez em quando a Não gente é liga o pro padre grupo de noite, a gente vocês, está no quarto, assim, liga pro padre, os dois funcionam no WhatsApp. A gente não está no WhatsApp, tá? Tem mais de 20 mil pessoas Não. que fez essa Não, discussão familiar. por isso que eu estou lhe dizendo que você tem um pouco de razão no que você diz e que a Angélica tem um pouco mais do que Ele você. está tentando amenizar pra tu. Tá. Não, eu vou dizer. Porque nem toda realidade você consegue analisá-la com tanta objetividade. Nem tudo é absolutamente branco, nem tudo é absolutamente preto. Então a gente tem, como você mesmo disse, às vezes você tem uma mescla de trabalho e de lazer. Agora, o que a gente sabe
é que você está trabalhando e às vezes você quer parecer que você está divertindo. Foi o que eu falei para ele ontem. Ele começou a perguntar umas coisas. Eu falei, gente, as pessoas não sabem porque elas não são casadas com você. Não, é que a gente... Eu acho que você me conhece, a minha cabeça não para. Então eu fico o tempo todo... Não para um minuto. Eu isolado... Mas você tem prazer em fazer isso. Eu isolado, eu estou tentando... Eu quero aprender, eu quero entender o que está acontecendo no mundo, eu quero compartilhar informação. Claro, e você é assim. É prazer. Tanto é que eu perguntei para ela, logo no início, como que você está fazendo para segurar o Luciano aí? Não, mas eu estou bem. Então, foi o que ela disse. Estou bem louco. Foi melhor que todo mundo. Tanto é que ela me mandou uma foto no WhatsApp ontem de você. Esse não tem problema nenhum para ele. Porque para ele tá tentando... Ele passa o dia tentando resolver as coisas. Eu estou lendo, eu estou ouvindo, eu estou fazendo um monte de coisa. Eu estou fazendo isso aqui, estou conectando. Claro, e você tem um papel importante na vida de muita gente, porque você é um homem público. Você não é só um homem do entretenimento. O seu entretenimento sempre teve uma capacidade de gerar conhecimento, de gerar cultura. Ainda mesmo agora mesmo, a gente está vivendo aquele programa, o The Wall. É The Wall, né, que chama? É. Aquilo é muito bacana, porque quanta informação tem naquelas perguntas que você faz. Então, tem toda uma dimensão que gera conhecimento nas pessoas. E você é um cara que tem um comprometimento com tudo isso. Ninguém vai... É igual eu falei, existem pessoas que são verdadeiras marcas. Mas eu acho que a gente tinha Se as pessoas olham para você e não lhe vê fazendo alguma coisa, Luciano, é ruim. Porque se você parar, muita gente fica... Meu Deus do céu. É que eu gostaria... A minha conclusão, eu gostaria que a gente saísse dessa pandemia... Não tem como a gente sair melhor, porque muitas famílias vão sofrer e eu acho que é até importante colocar aqui, sabe, tá todo muito angustiado já há 7, 8 semanas em casa e tem que ser realista. A perspectiva não é boa, assim, o Rio de Janeiro, os números estão piorando muito. A gente tem uma disfuncionalidade no país hoje de lideranças que não consegue deixar a coisa clara e eu acho que a gente vai sofrer muito ainda no que está acontecendo. Mas, por outro lado, eu gostaria que a gente conseguisse sair disso um pouco melhor. Assim. Eu queria que a gente saísse menos despolarizado, que a gente saísse a fim de trocar ideia. O que a gente está fazendo aqui? Ouvir quem pensa diferente, trocar ideia, entender o próximo, ser mais solidário, ser mais fraterno. Se a gente não conseguir isso, padre, aí realmente é que não vai ter solução. E aí, porque eu acho que o que vem depois, se a gente não for fraterno e solidário nas consequências pós-pandemia, econômicas, a gente vai ter um país muito machucado. Assim. Então, eu estou muito angustiado. Aí eu fico lendo, pensando, tentando ver como é que ajuda. Essa live, vocês falaram um monte de coisa legal. Falou muito, então uma hora. Também foi muito legal. Foi legal. Eu acho que a gente... A palavra-chave disso aqui que vocês conversaram e tudo é olhar para o lado. De algum jeito o padre falou isso, o Newton acabou falando de outro jeito também, você falou também. O que vai dar conforto para a gente é ajudar o entorno, seja o seu vizinho, seja a pessoa que está longe, seja numa doação. Vai dar conforto, vai acalmar o coração, é o altruísmo, é ajudar. E acho que o que sobra dessa pandemia de bom será isso também, porque a gente vai ver o prazer que tem você ajudar o outro. E a gente vai manter isso, e acho que isso é que vai ficar, assim, né, de bom. Porque muita coisa ruim vai sobrar também. Mas acho que pode sobrar de bom é isso, é o altruísmo nas pessoas verdadeiramente, não sendo só uma palavra que a gente ouve e que, é legal. Mas... O padre falou isso dos valores, foi muito bom. Ó, padre, tá bom, a gente falou, olha, a gente falou 1h15 aqui, não? Vocês falaram, hein? A gente teve o Antigo Testamento e o Novo. O Novo está durando mais. Agora, o que eu acho interessante é que nós precisamos também nos educar para a solidariedade. Igual antes, não sei se você estava ouvindo, Angélica, ele estava falando que existem pessoas que nascem naturalmente altruístas. Uhum. Eu acho que é todo um processo de construção, né? A gente precisa se educar. Isso. Educa-se o desejo, educamo-nos para as virtudes. A quietude, eu me educo para a quietude. Se eu tenho uma dispersão natural em mim, eu vou ter que fazer o contraponto. Então, aquilo que é mais tendencioso em mim, nem sempre é o que eu vou querer. Né? Eu sou mais tendencioso a querer aquilo que é mais fácil em mim. Então, às vezes, eu preciso fazer um movimento de querer trabalhar em mim o que não é natural. Então, acho que hoje, por exemplo, quando você fala da polarização do ódio, eu concordo. Aliás, nós já estamos polarizados há um bom tempo.
E nós estamos ficando cada vez menos país, menos comunidade humana, por causa desse excesso de polarização. Então, a gente também precisa se educar para essa solidariedade que desfaz um pouco a polarização. Eu preciso ser mais solidário com o outro. Eu preciso entender que o outro, pensando diferente de mim, ele não é um bandido porque pensa diferente de mim. Ele não é uma pessoa ruim porque pensa diferente de mim. Então, acho que essa tolerância ela é absolutamente difícil nos dias de hoje. Muito difícil. Porque a gente não está se educando para isso. Porque, nesse aspecto, eu acho, Luciano, que o mundo globalizado piora muito. Porque ele nos coloca o tempo todo no direito de dizer, né? Então, excesso de dizer. As redes sociais, elas democratizaram a fala. Todo mundo fala o tempo todo. E até quem não tem o que falar está falando. Até quem não tem o que dizer está dizendo. E pode agredir, tudo bem. Amplifica a ignorância. Às vezes eu não tenho o que dizer sobre um determinado assunto e as pessoas ficam exigindo que eu me posicione. Mas eu ainda não tenho o que dizer sobre isso. Mas se a gente tem que, como você falou, trabalhar, né, ser solidário, trabalhar isso, trabalhar o altruísmo e tudo, acho que é uma boa oportunidade nesse momento que a gente está de volta para casa aí, estando, né, tentando se interiorizar e tal, acho que é uma boa escola, acho que para um futuro. Mas você ajudar o próximo. E essa coisa da polarização também, padre, eu acho que as pessoas estão tendo mais tempo agora com esse isolamento, as pessoas demandando informação, os absurdos, eles ganham nuances maiores, e as pessoas percebem o quão absurdas são algumas situações e alguns pensamentos e algumas atitudes que são muito desconexas com o que a gente precisa agora, que é solidariedade, que é fraternidade, que é ciência, que é soluções práticas, que é organização, que é caminho para todo mundo, que é pensar em todos. Então, eu acho que, se Deus quiser, um dos fatores dessa pandemia vai ser que as pessoas entendam que a enorme maioria é do bem, que o bem radical, vamos dizer assim, no bom sentido, é maior do que as minorias ignorantes. Então, eu acho que isso pode ser um aprendizado. Agora, a próxima vez, eu quero uma live de 1h20 também, tá bom. Padre, ó... Já marque já, Angélica. Esse teu casaco é de clube? É de clube de futebol isso aí também? Não, o que é isso aí? Não, não é não. Ah, tá. Não é de clube, não. Parece, as pessoas não sabem que você tem coleção de camisa de clube. Cada WhatsApp que já está com... A de baixo é. Ah, tá vendo? Ó, estamos com muita saudade de você, tá? Eu também estou. A saudade, ela está fazendo parte da vida de todos nós, né? É isso mesmo. Ó, obrigado a todos. É sempre muito bom estar com vocês. Ó, muitos comentários, obrigado a todos que comentaram. Padre, ó, fica com Deus aí. Obrigado pela amizade, amor, carinho, compaixão, gentileza, tudo que você carrega em você. Eu que agradeço, viu? Obrigado mesmo por me permitir estar perto e, de alguma forma, ajudar. Você me ajudar e eu também. Você nos ajuda demais. Amanhã tem missa, né? Amanhã temos missa. 11? Amanhã vai ser às 11. 11. Tá, estaremos lá. 11 da manhã. Muito bem. Agradecer ao Rabino Newton Bonder também que participou no começo aqui. Foi ótimo, viu? Adoro as histórias que ele conta. Ele sempre faz passagens muito interessantes. Eu gosto de ouvir as histórias dele. Ele é maravilhoso. Uma inteligência que merece sempre ser ouvida. Amém. Tchau. Fica com Deus, Padre. Angélica, parabéns pelo Dia das Mães. Dá um beijo na Angelina por mim. Ai, olha, obrigada. Muito obrigada. E manda um beijo pra sua mãe também, tá? Manda um beijo pra sua mãe. Pode deixar, dona Ana. Vou falar. Dona Ana tá com você em Taubaté, não? Não, ela tá lá em Uberlândia. Não deu tempo de trazê-la. Mande beijos pra dona Ana, então, tá? Obrigado. Beijo, tchau. Amo vocês. Tchau. Também. Amor, eu nem sei que eu tô feliz. Olha, o padre ajudou. Como é que para o negócio aqui? Deixa ligado, as pessoas vão ficar vendo a gente aqui falar. Encerrar aqui. Encerrar agora.